Então, bom dia, e Bom, aqui estamos para o último episódio desta temporada dos Trilhos do Peregrino. E para fechar aqui o nosso podcast desta temporada, eu trago uma convidada muito especial, que é a nossa Cristina Limão. Bom dia, Cristina. bom dia, bom dia, obrigada pelo convite. Grata eu por estares aqui, porque foi difícil, não é? A gente achava que só se ia encontrar em setembro, mas afinal conseguimos encontrar aqui um buraquinho. A Cristina é uma das nossas formadoras cá da escola e ela trabalha com constelações familiares, apesar de também ser terapeuta transpessoal. Então, Cristina, eu se calhar começava por te perguntar um pouco como é que tu vieste parar à escola e como é que tu vieste parar às constelações familiares. Foi tudo em sequência. Como é que eu vim parar à escola? Olha, vim parar à escola depois de um processo de grande e profunda transformação na minha vida. Ah, eu trabalhei muitos anos no Estado, sou paisagista de formação, como tu sabes, e depois daquele percurso académico, ir trabalhar para o Estado e aquela vidinha muito organizada, muito arrumada, enfim, todo esse percurso onde eu estava perfeitamente bem instalada, diga-se. Porque também é verdade, eu gostava imenso do paisagismo e do que fazia. De uma parte. Depois, sabes, começa-se a instalar aquele desconforto, aquele vazio, Nossa, sei. aquele falta algo, aquele. E talvez uma memória de mim, daquela que lá atrás se interrogava sobre o que é isto do visível e do invisível, do que é que somos feitos, o que é que nos move a agir assim ou assado. E lembro-me até de memórias minhas de miúda e parece que isso foi perdendo. O que acontece é que a vida, quando tem que nos levar para alguns lugares, arranja formas de o fazer. E estive ali 5 anos, mais ou menos, a lidar com doença, com perdas, com lutos. E paradoxalmente ou não, acho que não, porque para mim morte e vida acabam por ser uma fase da mesma moeda. Assim o sinto e vejo. Foi como se aquelas mortes, aquelas perdas, aqueles lutos me fizessem olhar para a vida novamente de uma outra forma, olhar para a vida, agarrar à vida de uma outra forma e essa necessidade de ir em busca de mim. Então comecei um longo percurso de fazer coisas para mim, de me conhecer, de voltar, de me ir reencontrar noutros lugares. Foi um pouco isto. E a determinada altura foi mesmo assim, decidi sair de uma longa relação, sair do Estado, enfim, foi mesmo assim um processo muito de grandes mudanças. E foi aí que eu costumo dizer que encontrei a escola e que a escola me encontrou, porque eu estava ali, ok, é a altura de ir para fora, de ir dar isto que tenho dentro fora, de ir dar algo ao outro, já não é só para mim, já não é só para mim, era o que eu sentia, mas ao mesmo tempo, sabes, era, e quando o outro se sentar à minha frente, eu estou preparado, o que é que falta aqui? Há aqui algo que me falta. E como é que eu vou reunir tudo isto? Isto era o que se passava aqui na minha. Como é que eu vou reunir tudo isto? A verdade é que ao entrar na escola não fui reunir nada, não é? Fui desconstruir tudo. Essa é a parte engraçada. Então, olha, foi assim mesmo um encontro, porque eu andava ali à busca de algo e quando cheguei à escola e vi o programa do transpessoal, eu disse, oh, muito me engano, ou é isto. Ou muito, podia não ser, mas ou é isto. E sim, claramente foi, e foi muito, muito bom, muito transformador, muito tudo. Porque começou por esse processo de desconstrução, efetivamente, ah, e para mim, sabes, é um chão para tudo. É isso mesmo, olha, é a palavra sempre que me vem quando falo de transpessoal, é chão, é consolidação, é um lugar muito interno, não é? É um lugar muito interno, mas que abra muitas outras perspectivas. E este lugar de aprendermos a ser observadores de nós e a ir dentro e ao profundo,
que, como até falávamos há pouco, nesta sociedade tão de procura de respostas rápidas cá fora, não é? Porque efetivamente vivemos aqui numa sociedade da abertura fácil, do penso rápido, das coisas já do pronto a comer, pronto a vestir, não é? E está tudo Sem certo, é o que dúvida. é, a sociedade evoluiu assim. E depois também procuramos as soluções todas rápidas e cá fora, e, e o transpessoal traz-nos para esses lugares, não só de ir onde precisamos de ir, que é dentro, como também de nos abraçarmos tal como somos, não é? E gosto sempre muito, sabes, daquela imagem daquilo que muitas vezes temos medo de tocar, que são nas sombras, mas que elas iluminadas têm tanta riqueza, não é? Porque têm aquelas partes tão negadas, tão ignoradas, Tão dos nossos, criativas. tão negativas, sim, Criativas, criativas. tão Uhum. criativas, sim, mas que foram negadas, não é? E foram Sim, reprimidas pelos nossos sim, meninos e meninas feridos. sem dúvida. Então, a escola trouxe isso, trouxe aqui este. Agora sim, agora já se pode sentar alguém à minha frente, e eu sei que já posso acompanhar, e à medida que também, claro, fui fazendo os processos em mim, claro que sim. Naturalmente. Naturalmente. E as constelações vêm em sequência. Olha, as constelações até tiveram uma coisa. A primeira vez que eu contactei com constelações, até foi a partir de uma situação muito engraçada, porque eu estava a estudar um pouco de astrologia, porque gosto imenso, então, de conhecer a linguagem, de saber um pouco mais, a simbologia, enfim. E um dia chego a uma aula e onde é que está o professor, onde é que está não sei quem, e alguém diz, estão a constelar. E na minha cabeça, como deves compreender, estão a qualquer coisa dos céus, né? Estão a constelar constelações do céu. Certo. Depois houve para ali uma sequência qualquer de conversa e novamente falaram de constelações. E aí é que eu percebi, houve ali um movimento qualquer. Não, mas eles estão a falar de outra coisa. E e fiquei assim, uau, mas eu quero ir saber mais alguma coisa sobre isto. E fui pesquisar simultaneamente, mais ou menos na mesma altura, estava no primeiro ano do transpessoal e pronto, e tivemos aquela primeira abordagem às constelações e à sistémica e um primeiro movimento, enfim, aqueles primeiros contactos. E sim, foi algo que eu pensei, eu quero ir saber mais sobre isto, eu quero ir aprender sobre isto. Então acabou por vir na sequência e fiz parte do primeiro grupo da escola, que foi algo muito maravilhoso na altura, foi mesmo muito bom. Sim. Tocaste aí em pontos tão interessantes, Cristina, que eu nem sei muito bem para onde é que hei de começar. Em primeiro lugar, esse lugar que me toca tanto nós temos de desconstruir coisas para nos reconstruirmos. Não, e muitas vezes eu sinto que, seja nas consultas, seja com alunos, seja em conversas, seja no meu próprio preconceito, não é? Porque isto está dentro de nós, tantas vezes estamos à espera do momento de charan, não é? Eu já percebi e agora tudo mudou. Eu posso já ter percebido, mas até as coisas começarem a mudar, há muito para fazer. E esse lugar do eu tenho de me permitir desconstruir para voltar a saber quem sou, para ter uma versão atualizada de mim mesma, é um lugar muitíssimo importante naquilo que é o trabalho pessoal. E isso que tu trouxeste toca muito. E para além de tudo isso, estes lugares que tu trouxeste, nós estamos aqui a falar de constelações e constelações têm muito que se lhe diga, não é? A própria técnica eu sinto que é mal compreendida, porque ela assenta com bases de grandes investigações e de grandes processos terapêuticos que já existiam, sejam eles mais tribais, sejam eles mais estudados a nível da terapia, e depois, claro, porque ao ver e ao sentir são tão intensos, às vezes parece que têm esta técnica
Tcharam, milagre fácil, mágico. E gostava também de trazer aqui, ao longo da nossa conversa, não tem de ser agora, desmontar um bocadinho esta ideia fácil da constelação, porque eu acho que ela merece um pouco mais de rigor e de respeito do que muitas vezes nós, de uma forma mais fútil ou com menos conhecimento de causa, sabemos. Então vou-te fazer uma pergunta que eu sei que é difícil, não é? Que é aquela pergunta do para quem não sabe, para ti, o que é que são constelações familiares? Para... Não, sabes, às vezes mesmo a constelação foi entrando na minha vida de uma maneira e de uma maneira tão profunda, tão foi natural e foi profunda, porque sim, como te dizia, chamou-me a atenção e quero ir saber mais sobre isto, e a partir daí não parei também de estudar e de aprofundar, mas é algo que eu às vezes tenho dificuldade, porque é muito natural em mim. A percepção de certos movimentos e dos conceitos é muito natural em mim. E em sede de formação, porque temos aqui a formação da escola e é sobre isso também que queremos falar, às vezes digo aos alunos, estão a compreender, estão a perceber bem, eu estou a transmitir o que, não é? E sim, tocaste aí nesse ponto de às vezes quem chega a uma constelação e vê os movimentos que acontecem, tudo o que acontece, essencialmente no grupo, não é? Na parte individual não é tanto, mas no grupo pode ficar com esse, com essa ideia de magia. Aliás, é muito repetida em constelação. Ah, isto é mágico. É uma frase que é muito repetida. Não, não tem nada de magia e falaste muito bem e isso é uma das primeiras coisas que ensinamos aqui, são os primeiros testes, toda a base, não é? De onde a constelação vem. A constelação assenta em muitos estudos. O próprio Bert, entendendo o Bert Hellinger como o pai das constelações, o criador das constelações, embora havia pessoas que já faziam constelações antes dele. Sim, sim, ele é o criador Mas, do termo e desta junção de investigações que exatamente, criou e no esta fundo, técnica, mas não propriamente do trabalho. exatamente, não é? Ele trouxe esta coisa das ordens, do amor, enfim, mas já havia. Mas ele também não chegou aí, conhecendo a história dele e conhecendo todo o trabalho dele, ele chegou aí depois de um longo percurso formativo, onde foi vendo, lá Exatamente. está, diversos trabalhos, diversas formas de trabalhar e foi chegar até que formou este método e esta técnica, não é? Então, sim, há toda uma base e que tem todo um chão também, tem todo um chão e portanto, não é com varinha mágica, não se faz uma constelação e pronto, e ficamos curados e desaparecem as doenças não, é também um processo que pode ser auxiliar de um processo terapêutico, ou seja, eu estou a fazer uma terapia de acompanhamento e abrir campo e fazer uma constelação, ou fazer movimentos ou visualizações, enfim, sistémicas podem nos ajudar a aprofundar essa terapia e o contrário, eu posso fazer uma constelação. Olha, agora é importante para a pessoa ir trabalhar isto ou aquilo numa outra terapia ou aprofundar num acompanhamento terapêutico. Portanto, é uma ferramenta, mas perguntavas no que é para mim as constelações. É muito mais do que a técnica, do que a aplicação de uma técnica ou de uma metodologia terapêutica, como se quiser chamar. É todo o, é toda uma abordagem sistémica, é toda uma visão sistémica, uma consciência sistémica que, trazida para as nossas vidas, nos ajudaria em muita coisa. E em muita coisa, quero eu dizer, nas nossas relações com o outro, nas nossas relações com o outro, pais, filhos, companheiros, nas nossas relações com a profissão, nas nossas relações com a vida, na verdade, não é? Então,
sim, a constelação pura e dura é uma técnica, é uma ferramenta terapêutica que eu posso levar para o acompanhamento terapêutico, mas é muito mais do que isso. Não é? Sem É muito, dúvida, muito sem mais do que dúvida. isso. E sinto sempre muito que bom que era se nós aprendêssemos sobre este olhar, sobre esta visão. Porque não há como negar, atrás de nós Sim, há uma sim, família. absolutamente. E não que as constelações, como tu sabes, não são só familiares e não são só sobre a família, podemos constelar e trabalhar com isto em variadas coisas, como as organizações e não só. Mas, falando da constelação familiar, que é aquela que geralmente mais nos toca e que as pessoas mais procuram, não temos como negar. Atrás de nós há um pai e uma mãe, atrás deles há um pai e uma mãe, e por aí fora. E a vida vem de lá, vem de longe, vem de muito longe, não é? E atravessou a geração, até que um dia chegou até nós. E ao atravessar estas gerações, atravessou muita coisa, não é? Atravessou lutos, atravessou mortes, atravessou perdas, insucessos, hum, tal como atravessou alegrias e coragem, determinação e isso tudo. A imagem que eu gosto sempre de trazer e trazer às pessoas com quem trabalho, mas também aos alunos, é ela pode ter atravessado muita coisa, mas venceu, porque um dia chegou até nós. Então a vida venceu e é sagrado, é? É muito sagrado este poder honrar tudo isto que se passou antes, este poder reverenciar tudo isto que se passou antes, com um olhar compassivo, não é? Com o tal olhar que nos é pedido, sem julgamento, que é muito bonito, esses lugares de trabalho, não é? Podermos estar em presença, em silêncio, nesse lugar de sem julgamento, com esse olhar de compaixão por tudo o vivido e que ninguém lá atrás nos quer mal. E agora eu estou a pagar pelo que o meu bisavô fez. Não, não tem nada a ver com isso, não é? É que somos transmitidos para além da cor dos olhos, do cabelo, da genética. É-nos Completamente. transmitido também Completamente. estas memórias. Sim, estás a falar e lá está. Não há como negar os nossos padrões familiares. Não Não há. há como negar comportamentos, não é? Basta pensarmos na nossa história, não é? E eu que adoro trabalhar com histórias, sejam elas familiares, sejam outra, é- essas linhas, umas visíveis, outras mais invisíveis, estão lá, quer nós gostemos, quer não. Mas tocaste aí em pontos muito importantes, e eu não sei se tu concordas comigo, mas quando falo das constelações, falo de várias outras ferramentas, que é, há ferramentas como estas, não é? Que sim, elas estão assentes em chão sólido, não é? E lá está, eu não trabalho com constelações, mas eu fiz formação em constelações, exatamente para perceber o chão sólido. Ok, eu sei o que é que sinto quando estou numa constelação, isto é absolutamente real. Agora, o que é que está por trás disto, não é? E para mim é importante ter essa estrutura, ter essa noção. Não que necessariamente trabalhe com isto, se bem que muitas vezes tenho a teoria sistémica na cabeça quando estou a trabalhar. Porque tu Não não há precisas de como. fazer um movimento para trazer todo um enquadramento, não é? Um quadro daquela história, daquilo que se passa. Agora, é uma ferramenta poderosíssima no sentido de abrir consciência, de tu veres, não é? De tu exteriorizares os padrões e olhares para ele, de veres coisas que não te tinhas apercebido, de haver um movimento, de haver uma disponibilidade que não estava lá antes para um movimento interno que pode vir a ser um movimento externo. Às vezes é logo, a gente não sabe porquê, mas isto tem Não, a não ver é com a logo. própria sincronicidade da vida. Mas fazeres uma constelação, abrires esse movimento, olhares para isso, não substitui uma psicoterapia. Claro que não. Não substitui uma necessidade de psicoterapia, de psiquiatria. Não substitui uma ida ao médico. Claro que É não. uma ferramenta de ampliação de consciência. É uma ferramenta que é uma ferramenta âncora. E como tu dizes, não é? Pode ancorar muito outros trabalhos, mas não é uma substituição. Claro que não.
e tocaste aí nesse de abrir consciência, e é sempre algo que eu também gosto muito de trazer, quer em processo terapêutico e na formação, que é exatamente isso. Ok, estamos a mexer com um sistema sobre o qual não só o familiar, todos, não é? Ainda que há as bases, tudo se organiza em sistemas e atuam leis sobre os sistemas. Ponto. Não é? E sabemos, e atuam a leis, e quando essas leis estão a ser violadas, digamos assim, algo acontece. Então, quando estamos a atuar sobre o sistema familiar, que por nos ser mais próximo e pela força do vínculo, da necessidade de pertença e atrás disto, de sobrevivência até, não é? Nós precisamos desta força, deste vínculo, desta pertença até para sobreviver. Então, quando estamos a mexer com o sistema familiar, através de uma constelação, e, portanto, a perceber o que é que está em desordem, digamos assim, e o que é que precisamos de reorganizar, de harmonizar, mas para mim, independentemente do que se vai passar, e tem um tempo, lá está, neste sistema, naquilo que foi visto e que foi mexido e que foi reordenado, vamos pôr assim, é exatamente isso. É eu cliente, eu, pessoa, estar aqui e à minha frente abrir-se este campo que me permite tomar consciência, que me Isso permite mesmo. trazer compreensões sobre aquele tema ou sobre aquela situação. Nem sempre uma constelação vai para onde nós queremos. Eu Não sei. está ao nosso serviço, está ao serviço de algo bem maior. E os resultados nem sempre são o que nós queremos, mas aquilo que é necessário ao sistema e, como tal, a mim, porque eu pertenço. Então, é essa compreensão que, como muito bem dizias, que são os movimentos que acontecem dentro, não é? E eu dar tempo e dar espaço a que esses movimentos aconteçam para que eles depois sim tenham esse reflexo fora. E isto tem um tempo que às vezes é mais rápido, como em qualquer coisa, como em qualquer terapia. Às vezes aquela tomada de consciência de caramba, era isto, olha, era isto, há tanto tempo que eu estou aqui. E até, não é? Respiro e aquilo. Outras vezes aquilo mexe profundamente comigo e eu sei que é ali, mas eu ainda não consigo. Eu ainda não consigo. Absolutamente. No outro dia, deixa-me só ir atrás um bocadinho de uma coisa que tu disseste, é isto, nós vimos da família e sabes, eu sinto sempre tudo isto que nos prende, estas lealdades, estes amores, tudo é sempre por amor. É sempre por amor, não é? Sempre. É sempre. No Sempre. fundo é isso, esta nossa necessidade de pertencer, cria-nos estas lealdades, cria-nos estes amores cegos, sacrificiais, que não temos efetivamente que carregar e que podemos libertar. E a constelação é um bom lugar para isso, sem dúvida, tal como outras técnicas, e sim, não elimina outras formas de acompanhamento. É? Sim, todas as doenças são sistémicas, não. Mas há muitos sintomas e doenças que são sistémicos, sim. Mas porque eu vou fazer uma constelação, eu posso compreender de onde é que aquilo vem e posso começar a trabalhar com isso, mas claro, isso não me impede de ir ao médico ou de continuar a tomar aquele comprimidinho que é necessário tomar todos os dias. Claro que sim. Então, não estamos aqui nunca de varinha mágica, como eu costumo dizer. Sim, Eu sim. ia te dizer mais qualquer coisa. Às vezes é muito forte ver aquilo que nós sabemos que acontece, as dinâmicas que acontecem, aquelas que impactam muito os sistemas, e depois ver com o cliente isso a atuar, não é? E perceber como isto é forte. Aqui há tempos, só para dar aqui este pequeno Sim, exemplo, sim, nós força. sabemos que o movimento interrompido é algo que impacta, não é? Porque é muito. O movimento interrompido, para quem não sabe, entendendo aqui como um movimento que precisa acontecer e que por qualquer motivo não acontece. Não é? Uma criança, por exemplo, que é afastada da mãe
muito jovem, ou que a mãe morre, ou enfim, aquele movimento que deveria acontecer até à mãe, por qualquer motivo é interrompido. Então, aqui há tempos, eu estava numa constelação, ela trazia isso muito forte, e era em grupo, e o representante estava à frente da mãe, queria ir e não era capaz. E ela trazia isso. Eu quero estar com a minha mãe, eu quero abraçar a minha mãe, eu não consigo. Então, toda a história dela de criança estava ali bem latente esse movimento e a dificuldade tem depois de o retomar, de ser retomado, ele é necessário, mas. E a cliente foi muito bonito, porque ela estava sentada na cadeira a ver o seu representante e o movimento a acontecer, chorava, olhava para mim e dizia: Mas eu quero ir. E eu pensei, uau, se dúvidas tivesse, a representação do que é um movimento interrompido e da dificuldade de o retomar está aqui, sabes? Não, não. Então é muito bonito depois vermos este, e o que dói na pessoa, não é? E o que dói. Mas ela também estar ali a tomar consciência dessa dificuldade e que muitas coisas estavam ali envolvidas e de poder agora ir fazendo. E o ir fazendo não é só na constelação, lá está. Eu depois posso levar essa compreensão, essa tomada de consciência, ir trabalhar em mim. E Sim, muitas vezes é importante a pessoa também levar isso e trabalhar isso nela, como em qualquer terapia, como em qualquer sim. situação. Isso é extremamente bonito. Essa ideia que tu trouxeste, que eu partilho, ah, de, de compreendermos que todas as escolhas são por amor, não é? Não é pelo amor que eu gosto muito de ti ou não gosto de ti, é pelo amor. E também que o nosso grande processo, de alguma libertação, de alguma pacificação connosco mesmos, tem a ver com sair do lugar do eu sou vítima do sistema e começar a honrar o sistema, como uma série Exatamente. de movimentos foram feitos por sobrevivência e amor, não é? Não Exatamente. necessariamente por consciência. É exatamente a Exatamente. ausência de consciência que faz com que acham estes lugares cegos, mas que é esse fluxo de amor profundo, misterioso e sagrado que nos guia a todos. E falo pela minha experiência, esse lugar de honrar a história, não é boa, a má, honrar a história e Al- saber que eu sou fruto dessa grande, grande luta, de todos aqueles que me antecederam. Este lugar empodera-me. Este lugar Sem dá-me uma dúvida. estrutura e um chão para caminhar. E não tem a ver com ser mais ou menos doloroso. Tem a ver com eu devolvo-me a mim mesma nesta grande história daqueles que tiveram antes de mim. Isto comove-me. Eu estou-te a dizer isto e isto comove-me Sim, profundamente. a mim também, profundamente, profundamente. Porque para já é isso, ao trabalharmos percebemos isso, não é? Há um amor que a alguns ficou bloqueado, ou por amor eu sigo, ou por amor eu faço. Isto é profundamente inconsciente, Claro, não é? E a claro. constelação traz-nos isso, traz à superfície, traz à visão, traz ao olhar e nós podemos ver. Mas sabes que agora estava-te a ouvir, porque sim, isso mexe muito comigo, este gesto de olhar atrás, reverenciar, honrar, para poder seguir à frente, não é? E agora sim, ir viver a vida que me cabe viver e que atravessou isto tudo. Estava-te a ouvir e estava-me a ver uma imagem de muito pessoal. Depois da formação de constelações, eu nunca mais disse uma coisa que dizia muito, que era a minha família é pequena. Eu dizia muito, minha família é pequena, somos poucos, sabe? E depois das constelações, uau, nunca mais disse, Célia, porque não é grande, é grande vem de longe, vem muita coisa, não é? E eu digo sempre também aos alunos e aos clientes, digo sempre, nós não podemos mudar nada do que aconteceu. Então, perpetuar esta coisa de, se tivesse sido diferente, se a minha mãe tivesse, o meu avô, se o meu pai, se não... Para quê? Nós não podemos mudar nada, não é? Aliás, podemos.
é honrar isso tal como foi, não é? E por vezes também percebemos muitas lealdades, porque houve processos duros, ou de perdas, ou de pobreza, ou o que fosse, não é? Mas foram as circunstâncias da vida naquela altura. E a verdade, como eu dizia há pouco, a vida atravessou isso, mas ela chegou a mim. Então eu honrar isso, todas aquelas vivências de dor ou não, sofrimento ou não, de dificuldade ou não, ou de mais ou menos dificuldade, honrar isso, não é? E para poder receber essa vida que chegou a mim e poder ir vivê-la de uma outra forma, como dizias, mais empoderada, mais forte, com todos esses recursos que vieram, não com a dor que veio, não nesse lugar de vítima do que lhes faltou ou me faltou, ou de que têm que fazer porque eles também sofreram, mas pelo contrário, não é? De honrar e reverenciar esses lugares vividos e agora eu poder viver a partir de outro lugar, honrando tudo isso. Porque quando eu faço diferente, quando eu permito-me fazer diferente, não só me empodero, como dizias, não só posso fazer de outra maneira, como também liberto esta carga. Sem dúvida, sem Liberto esta. dúvida, sem dúvida. Fala-se muito, não é? E é o grande conceito de Bert Hellinger das ordens do amor. Ah, e eu penso que há muita gente, não é, que conhece, outros que não conhecem. Não sei exatamente se é um conceito bem compreendido. Como é que tu explicarias de forma prática as ordens do amor? Então, antes de mais, como já falámos aqui sobre qualquer sistema, não é? Recaem leis. E as ordens do amor são as três leis, podemos dizer, que recaem sobre o nosso sistema familiar, não é? Falamos de pertença e de hierarquia e de equilíbrio entre o dar e o receber. Pertença porque todos pertencem, todos têm um lugar. E a todos devemos dar esse reconhecimento de valor e de lugar. E isto nós sabemos, aqui entram também as consciências, não é? A nossa consciência pessoal e a consciência coletiva, enfim, e nós sabemos que na nossa consciência pessoal criamos muito divisões, aquele é bom, aquele é mau, eu gosto daquele, eu não gosto daquele, divide, ela separa, não é? Ela não unifica, separa. E nós, lá está, por necessidade de pertencer, aliamos àqueles. E muitas vezes isto vem de trás, vem da nossa menina e do nosso menino. Claro, O nosso menino e a nossa menina quer ser gostado, precisa de, assim que nasce, para sobreviver, precisa que cuidem. E faz tudo para ser gostado e para pertencer. É? Precisa disso, faz parte do nosso crescimento, não é? Então, hum, então também traz-nos estes lugares de exclusão, não é? Pertence ali, aqueles não pertencem, pertence àquele lugar, ali não. Embora eu acho que é mais profundo do que isto. Mais uma vez vamos falar do amor. Muitas vezes nos sistemas temos exclusões por causa da dor. Uma perda profunda, não se fala mais daquela morte ou daquela por dor. Então vai ficando no esquecimento e é excluído o aborto, que é algo tão relevante na constelação, não é? Porque não se fala, antigamente trazia-nos um grande estigma e as mulheres sentiam culpa e vergonha. Hoje não é tanto assim, mas traz uma dor profunda, principalmente à mulher. E em constelações vamos perceber isto a surgir e como pensava que já tinha sido resolvido, não é? Então, estão sempre estes lugares, lá está, tá, da dor, do amor. Então, muitas vezes excluímos, lá está, para não sentir a dor e por amor.
Então, o que o sistema nos diz, o que as leis nos dizem é que todos pertencem, independentemente do que tenham feito. E eu diria isto também, e é preciso reconhecer todos e o valor de todos, porque todos têm um lugar e têm um valor. E aqui eu digo sempre que a pertença anda de mãos dadas com a hierarquia, que nos dizem que aqueles que vieram antes têm precedência sobre os que vieram depois, que nos fala do quê? Do lugar. Todos temos um lugar. Quando estamos no nosso lugar de força. É? Um, Quando estamos no lugar do outro, isto acontece muito entre pais e filhos, como sabemos, estes emaranhamentos, perdemos força. Perdemos força, tiramos força ao outro. Um exemplo, quando um filho se julga maior que o pai ou que a mãe, por qualquer motivo, não é? Perde a sua força porque não está no seu lugar, perde, tira força ao pai ou à mãe porque este também não está no seu lugar e corremos até o risco de estar a viver um destino que não é nosso. Porque se eu estou no lugar do outro, não estou a viver o meu próprio destino, mas o que aconteceria para aquela pessoa. Então, eu começo a falar e acho que me perdi já um pouco, não me perdi do que tu perguntaste, mas ok, temos pertença, que é o reconhecimento de que todos pertencem, independentemente de tudo, temos a hierarquia que nos dá um lugar, e temos o equilíbrio entre o dar e o receber, que rege muito as nossas relações, não é? Uhum. E no casal isto é muito impactante, este equilíbrio entre eu dou e tu recebes, e em todos os fluxos da vida, né? Sem dúvida, sem Quando dúvida. alguma destas leis não está a ser violada, não está a ser cumprida, algo está a acontecer, não é? Se alguém é excluído, nós precisamos trazer ao sistema de volta esses excluídos, sob pena de alguém numa geração seguinte estar a viver este destino. É? E que acontece muitas vezes com as doenças e com tanta coisa com a doença, com o vazio, a falta de sentido de vida. Claro, eu não estou a viver a minha vida, estou a viver o destino de alguém, não é? Então parece que algo me falta, algo, isto não sou eu, não é? Traz essas sensações de uma falta de sentido. Então eu posso estar a repetir este destino, este, esta, este viver de alguém que foi excluído do sistema por variadíssimas razões, como já vimos. Também, como já disse, quando não estou no meu lugar, também não estou naquilo que é o meu lugar de força. E os nossos lugares vão mudando ao longo da vida, claro. Sem dúvida, sem dúvida. E aqui é sempre algo que eu sinto que muitas vezes há muita dificuldade, que é quase que o beabá, né, de todos estes processos que nós chamamos de tomar a vida, que é tomar o pai, tomar a mãe, e claro, a quem traz essas feridas de infância ou esses lugares de vitimização, como bem dizias há pouco, do que não me deram, é fundamental este processo de apaziguamento com este pai, com esta mãe, Uhum. independentemente de ter estado presente ou não, independentemente de tudo o que aconteceu, porque na verdade eles representam tudo. Porque pai e mãe têm atrás de si a linhagem e têm atrás de si esse arquétipo do feminino e do masculino. Então, e este nosso feminino e masculino interno, quando estou em conflito com o meu pai ou com a minha mãe ou com ambos, na verdade, com quem eu estou em conflito é com uma parte de mim. Naturalmente. Naturalmente, claro que sim. Na tua experiência, Cristina, ou seja, o que é preciso para que um facilitador esteja verdadeiramente preparado para dinamizar constelações e que não seja só seguir um determinado guião ou uma série de frases, já Sim, feitas, digamos assim? sim. Isto é muito que se diga das frases.
porque é algo Certo. que interessante falares nisso, porque é algo que os alunos ficam sempre muito preocupados, é com as frases. E sim, há frases que, pronto, nos podemos guiar no início para dar aquela segurança, mas o que é preciso? Olha, eu acho que fundamental é ele trabalhar o seu próprio sistema, porque, na verdade, sim, é preciso aprender, ter esta consciência e este saber de que há um chão atrás, de que há todo um. As constelações não surgiram porque o Berto um dia acordou e Eu teve disse, bora lá assim, criar uma uau, cena super complexa. teve assim uma canalização e escreveu. Não. Há todo um trajeto, como já falámos, há todo um percurso e há toda uma base. A teoria dos sistemas, os campos mórficos, enfim, há todo um chão que podemos explorar e depois aprofundar mais ou não, isso dependerá de cada um. Então, mas para lá desta aprendizagem é fundamental que, que desenvolva pensamento sistémico, não é? Que desenvolva, como tu dizias há pouco, eu não faço, mas eu estou em atendimento e tenho esta visão atrás, então, eu vou aprender sobre constelações, mas é fundamental que eu aprenda a desenvolver este pensamento sistémico. E que também conheça esses lugares de silêncio, de ancoramento, de meditação, não é? Eu preciso estar também ali, aprender a estar em silêncio, em escuta, porque quem me chega traz uma história. E às vezes esta história é fruto das suas percepções ou das Exatamente. percepções de alguém. A minha mãe contou-me, eu vivi assim. Às vezes, se calhar, eu digo: olha, agora se calhar vem um irmão e conta outra história. Sim, sim. E As viveram nossas na mesma narrativas casa. pessoais moldam a forma Exatamente. como nós sentimos essas Ou uma histórias. pessoa percepciou a mãe, ou percepciou o Exatamente. pai, ou a relação dos pais, e é isso, há outras coisas por trás. Então, nós muitas vezes estamos ali, quando estamos ali naqueles lugares de silêncio e de conexão com o outro, há uma outra escuta do que está ali atrás. Né? Das expressões verbais, eu falo agora à criancinha, ou quase que estou aqui a chorar, enfim, todos esses que aqui a terapia também nos faz muita falta, não é? Sem É dúvida, muito, sem dúvida. e não há como também este olhar transpessoal sobre a constelação. Não há Uhum. como. Traz-nos para lugares bem mais profundos. Então, eu diria que, para além de toda a aprendizagem, de aprender a desenvolver este pensamento, é fundamental que quem vai trabalhar com constelações aprenda a olhar para o seu próprio sistema também. Não é? Eu acho que é fundamental. E Hum, depois não há guião. Que é aqui sim, as certo. pessoas ficam um pouco aflitas, e lá está, depois, e a frase, e como é que eu faço? Não há guião. Eu depois, se eu aprendi, um, se eu compreendi esta visão sistémica, o que atua, como atua, cada constelação depois é única, não há como. Cada Uhum. constelação é única. Depois é a prática e também este meu lugar também de ir-me trabalhando e compreendendo e dar todo este. Porque estamos sempre a fazer isso, não há como. Estamos a Fundamental, trabalhar com o outro e fundamental. estamos a trabalhar em nós. E Mas também eu aprender e saber muito bem qual é o meu lugar e onde é que eu estou. era Para exatamente aí que separar eu o que é, ia. para separar o que é do outro do que é meu. Sim, esse é um lugar fundamental em terapia É em geral, fundamental. não Isto é? é Eu fundamental. conhecer-me, estar presente para mim mesma, não é? E perceber o que é que ressoa demasiado, onde é que está, como é que eu separo. E nas constelações, ainda é mais importante, não é? Porque é tão fácil cair no risco de dar interpretações, Muito. que é terrível, que é terrível, porque a pessoa já está a viver uma técnica por todo o seu formato muito fora da caixa, não é? A coisa já está a ser super avassaladora e, e a responsabilidade do facilitador de não dar interpretações, não é? De guiar o trabalho para que a própria
própria constelação revela as dinâmicas, é uma Exatamente. arte e é necessário muito trabalho pessoal É, para se poder fazer isto sem também o nosso, porque é uma técnica glamour, não é? E às vezes nós não fazemos isto por mal, tem a ver também com sim, as mas pode nossas haver essa dinâmicas tentação. internas, mas este coisa do, eu até sei umas coisas que tu não sabes, isto é muito perigoso. É Isto é muito. muito perigoso. Olha, fizeste-me lembrar uma situação muito interessante de uma cliente. Ela trazia ali uma repetição de histórias dela, mãe, avó, da vivência das relações e com os filhos. Não era fotocópia, mas eram muito idênticas. Era um padrão muito acentuado. E ela trazia uma grande dor com isso, que ela própria já tinha deixado um filho aqui, outro filho ali, enfim. E é muito interessante isso que trouxeste do que o campo, de esperar o que o campo nos fala, obviamente, não há como. Eu estava a ouvir, claro, nós estamos a ouvir e estamos a desenvolver hipóteses sistémicas, não Naturalmente. há como, Naturalmente. e tem que ser, em parte. Eu estava a ouvir e na minha cabeça estava linhagem materna, não, era quase que impossível. E quando vamos para campo, vai para o pai vai para o pai. Ora, se eu estivesse nesse lugar, a constelação fazia-se, mas algo ali. Olha, e foi muito, muito interessante mesmo perceber porque é que foi para o pai e qual a ligação por trás ao tema que ela trazia. Foi muito interessante. Então é isso, é também quando nós estamos nesse lugar que sabemos que estamos a trabalhar com um campo pleno, riquíssimo de informação e que é sábio e que nos traz e através do qual se comunica esta grande alma que está atrás de nós e quando também estamos nesse lugar de reverência também a esse campo, né? E ao que ele nos traz, a coisa dá-se. É por isso que não precisamos ter medo. Sim, precisamos de estudar, trabalhar, saber, desenvolver, mas depois estar. Eu acho sempre muito bonito, às vezes até nas formações, no primeiro encontro, levo uma história do Berto. Acho sempre muito bonito começarmos sempre a pensar neste lugar do vazio. Do vazio, do eu não sei nada. Isso O eu não mesmo. sei nada. E que cada constelação é única porque assim é. Por isso é que às vezes é difícil para um aluno este arranque, não é? Não Sim, há como depois sim. praticarmos. Mas é fundamental, e tu estavas a trazer isso, não é? Eu digo muitas vezes isto até aos nossos alunos de terapia, muita atenção. A intuição é sempre uma pergunta, nunca é uma resposta, não é? E essa pergunta pode ser sim ou pode ser não, não é? A Sim, intuição pode ser sempre uma pergunta, pode ser uma projeção minha, pode ser aquilo que pode está a ser. ressoar inconscientemente com as minhas próprias dinâmicas, ou pode ser um lugar da minha presença que efetivamente me traz ali qualquer coisa. Seja como for, é uma pergunta, Sim. não é uma resposta. A nossa humildade. E para mim, humildade é o humus, não é? Os pés no chão, não é? E Isso? não Não, está-me a surgir. Opá, não, menos, não. menos. Tipo, É. fica Isso, contigo, isso. é o lugar de maior serviço que nós podemos dar ao outro. Sem dúvida. E é isso, este exemplo que eu te dava de que é aquela. Nós podemos saber, mas e depois a prática traz-nos isso, essa sabedoria. Exatamente. E nós, Exatamente. olha que lindo, olha que lindo, porque houve ali instantes, foi muito forte essa constelação, não me esqueci dela, foi mesmo muito forte. E houve ali instantes que eu estava a pensar, mas onde é que isto pega com a história que ela trazia? Não tinha que pegar, não é? Porque às vezes temos que ir trabalhar aqui para poder ir para aqui. E outras vezes, ao trabalhar aqui, libertamos já muita coisa aqui, não é? Mas é muito profundo e é nós também dizermos sim ao campo. Sem Dizermos, dúvida. a partir desse lugar de humildade, como tu Sem dizias, dúvida. Que e cada bonito essa constelação história. é efetivamente única. Sim, sem dúvida. Oh, Cristina, nós aqui, no nosso trabalho aqui na escola, neste momento, a formação que temos é uma formação de aplicação da constelação individual
não é? À consulta, à à consulta. consulta. Para ti, quais são as maiores diferenças entre a constelação individual e a constelação em grupo? Então, em termos de metodologia, não há, não é? Não estamos a trabalhar com as mesmas leis, com o mesmo. Certo, certo. Pronto. Em termos de prática, pois individualmente trabalhamos com a pessoa, em termos de grupo, em vez de termos as nossas âncoras, ou dos papéis, ou dos bonequinhos, ou de uma cadeira, ou seja o que for a âncora a que nós recorremos, temos as próprias pessoas a representar. Há quem goste mais, há quem goste menos, porque há pessoas, não, só quero fazer em grupo, ou não só quero fazer individual. Enfim, não é discutível, eu acho que ambos são válidos e trazem ali processos diferentes. Para mim, aplicada à consulta, tem algo muito importante, que é, por um lado, há pessoas que, pelo tema, pela sensibilidade, por elas próprias, não querem expor-se no grupo. Então têm este lugar de poderem ir fazer uma sessão individual. Mas também, e no caso da escola, e percebemos que muitos dos alunos que vêm de terapia vão fazer esta formação, hum, é um complemento, então pode ser um complemento Uhum. à terapia. Não só quando eu estou com o meu cliente num acompanhamento de terapia transpessoal, eu também aprender a ter, era aquilo que tu dizias, eu não faço, mas tenho este pensamento atrás. Olhar o outro com este sistema atrás e com tudo o que isso implica, né, com todas as relações que implica, e poder também abrir campo se for necessário para ter aqui uma outra visão do que se está a passar. Porque às vezes também o cliente traz-nos ali um rol de coisas e de tanta coisa, já a história vem emaranhada, não é? Abrir campo pode nos ajudar também a dar uma orientação para algo, ou Certo, para trabalhar um movimento, ou, olha, imagina, a pessoa vem muito com a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe, pôr ali dois papéis, sobe ao teu lugar, vai agora ao lugar da mãe, sente e respira como é que é também para a mãe. Isto às vezes já muda aqui. Então penso que é uma dinâmica, é uma metodologia que pode ajudar muito no acompanhamento terapêutico e complementar de diferentes formas, não é? certo, Portanto, é uma mais-valia para a terapia, sem dúvida, e como tal para quem está no processo terapêutico. Portanto, não vejo só a formação como eu aprender a constelar por si só. É certo, muito mais do que certo, isso. certo, É certo, É certo. muito mais que isso em termos de visão de vida e é muito mais do que isso em termos de aplicação terapêutica. Uhum. Eu não tenho que tirar uma formação só para ir fazer uma constelação. Concordo Não, eu posso levar isto completamente. para a terapia e enriquecer, como posso enriquecer Uhum. também com outras Uhum. ferramentas, não é? Se eu vou Sim, aprofundar determinadas temáticas, eu estou a enriquecer o trabalho que faço. Então, a constelação também nos ajuda nisto. sim. E queres falar-me A um levar o bocadinho, ou cliente a melhor, ter outra percepção, outra compreensão de algo. sim, queres falar-nos um bocadinho do como é que é a formação, quanto tempo, os encontros? Então, a nossa formação são 4 meses, um, onde temos 4 encontros online, a formação é online, onde temos 4 encontros de práticas, onde não só abrimos, obviamente, sempre espaço ao aluno para alguma dúvida que tenha ou para debatermos temas, mas essencialmente é para fazer práticas à medida que os temas vão saindo. Nós temos, sai um tema por semanal, há um chamado a uma reflexão e a um trabalho, e depois temos então os encontros de práticas de grupo, e temos também 4 sessões de tutoria individual, onde fundamentalmente é trabalhar com o aluno, também, claro, questões que traga, mas constelar, não é? Levá-lo Uhum. também a olhar o seu próprio sistema e a trabalhar com o seu próprio sistema. Sim, Basicamente é isto. No fundo, são 8 encontros, 4 de grupo, 4 individuais, e todo o trabalho
com conteúdos riquíssimos, como Certíssimo, faz parte desta certíssimo. escola, com conteúdos riquíssimos e os chamados à reflexão são muito importantes, não é? Porque eles também, digo muitas vezes, leiam, não estejam muito preocupados se está perfeita a resposta ou se é, não há aqui certo nem errado. Porque é um documento que fica com vocês e que vão sempre ler, e daqui a um ano não vi isto, toca-me Exatamente. noutro lugar, mas os lugares que traz agora para podermos trabalhar com eles. Não é? Sim, Quando eu estou a ler isto, independentemente da parte mais teórica, mas o que é que o que é que se movimenta dentro em mim? E isto é muito importante para podermos ir fazendo trabalho. sim. Oh, Cristina, muito grata pela tanto conteúdo tão importante, tão valioso que trouxeste aqui para a nossa conversa, que eu acho que ajudou muito a perceber a dinâmica e como é que tu trabalhas neste campo. Alguma mensagem para quem nos está a ouvir que tenha ressoado com este lugar, com este trabalho? Olha, eu sou suspeita, Ainda bem que porque eu, és. porque eu sou uma apaixonada pelas constelações. E não só por todo o trabalho transgeracional, e enfim. E é algo que estou sempre a estudar alguma coisa, a aprofundar alguma coisa e costumo dizer que sou muito uma mulher de prática, mais do que de teoria, é verdade. E no princípio, quando fui convidada pela escola para vir a ser formadora nesta área, ai meu Deus! E até disse à Vanessa: vou já dizer que, olha, eu digo já que sim, porque se vou pensar, vou dizer que não, porque há sempre aquele de ainda não estou preparada, Certo, e certo. sim, e sabes, foi muito interessante também perceber, porque tinha muito, da teoria, isso eu não sei passar bem, aqueles lugares que nós também temos, não é? E, e depois eu pensei, eu gosto tanto, isto diz-me tanto que há uma coisa eu vou saber transmitir. Também é isso que me interessa, não é? A vivência de o que é que eu poderia dizer como mensagem? Olha, algo que já disse durante esta conversa, que é o que é fundamental, que eu acho sinceramente, agora não tem a ver com esta minha parte que gosto muito ou que sou uma apaixonada, o quanto é fundamental nós compreendermos o que é isto da visão sistémica, o que é isto de desenvolver consciência sistémica e de poder trazer isto para as nossas vidas. Então, uma formação não tem só a ver com aquele lugar de eu ir fazer constelações, mas de trazer isto para a minha vida e para a forma como eu olho a minha vida e as minhas relações. E isso muda muita coisa, sana muita coisa, não é? Porque quando eu me permito compreender e o que atua e como as coisas acontecem, é muito sanador. Minha querida, muito obrigada. Que conversa tão interessante que nós tivemos. Que bela maneira de fechar esta temporada dos Trilhos do Obrigada eu. Peregrino. Grata muito. Então, à partida, para quem nos ouve e para quem nos está a seguir, também muito obrigada por terem tirado todas as semanas uma horinha do vosso tempo para nos ouvir e, se tudo correr bem, encontramos-nos em outubro para a segunda temporada dos Trilhos do Peregrino. Um grande abraço e boas férias.